Venha para fora. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje à noite. Venha para fora. Eu não sei se é do conhecimento dos senhores e das senhoras. Se é, vai reforçar mais ainda. Se não é, você vai ficar sabendo hoje. A palavra igreja, no grego, tem o nome de eclésia, né? Eclésia, que o significado é chamados para fora. Igreja, eclésia, chamados para fora. Chamados para fora. E realmente, o grande desafio da igreja é ser igreja fora. O grande desafio da igreja é, de fato, atentar para esse chamado do significado do seu nome. Viver aí fora, proclamando aquilo que o Senhor quer que ela proclame. Chamados para fora. É um grande desafio para a gente. Nós vamos pensar nessa noite aqui sobre esses desafios de viver igreja aí fora. E nós vamos pensar também nessa noite aqui sobre os privilégios de realmente ser eclésia. Desafios e privilégios e bênção de ser eclésia. Desde o começo da nossa igreja aqui, que eu tenho tido grande cuidado de ensinar para vocês a viverem eclésia. Tenha um grande cuidado, haja vista que a gente vê em muitos lugares uma preocupação exacerbada em trazer os crentes para dentro, e os crentes só ficam dentro, e tudo é só dentro dessas quatro paredes, e não há uma palavra de desafio, e não há uma palavra de orientação, para que a igreja seja ela aí fora, seja igreja aí fora, né? E por não haver essa orientação, não haver esse desafio aqui dentro, a gente vai murchando. Uma igreja que fica dentro de quatro paredes, ela murcha. Uma igreja que fica dentro de quatro paredes, ela murcha. Você entende? Então nós temos o desafio de, para fora. E eu olho para esse texto aqui, certo? E eu quero pensar com vocês sobre ser igreja aí fora, à luz desse texto, desse chamado do Senhor na vida de Lázaro, que já era igreja. Lázaro já era igreja, Lázaro já era um crentão maravilhoso, Lázaro já era um cara que tinha um relacionamento extraordinário com o Senhor. As irmãs de Lázaro então, bênção. E o Senhor diz para esse cara: Lázaro, para fora! Para fora! E nesse chamado de Lázaro para fora, acontece, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Deus estava preparando tudo para a glória dele. Enquanto Lázaro estava doente, mandam chamar Jesus, e dão até meio que uma pressão em Jesus. O cara que o Senhor ama, ele está doente. É tipo assim, o Senhor não ama ele? Vá lá curá-lo. O Senhor não curou aquele paralítico? O Senhor não curou aquele cego? Vá curá-lo também. E aí, diante daquela pressão, Jesus calmamente não vai. E ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ele fica ali onde ele estava. Os estudiosos vão dizer, que de onde Lázaro estava, lá em Betânia, e onde ele morreu, para onde Jesus estava, em Pérea, 40 quilômetros. E propositalmente, Jesus o deixa morrer, 4 dias morto, diz a Bíblia que um mensageiro foi até onde Jesus estava, 40 quilômetros para chegar lá, mais ou menos um dia. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus demora uns 2 dias para ir até Betânia. Então, do cara aqui, com 2 dias que Jesus demorou, ficou lá, e mais um de Jesus viajando até Betânia, porque Jesus vai até Betânia. Mas ele vai até Betânia depois dos 4 dias, propositalmente, entende?
Porque ele queria, o foco de Jesus era manifestar a glória do Pai, como todo crente tem que viver, como deve ser o intento da alma de todo servo do Senhor, que o Senhor seja glorificado, aconteça o que acontecer na minha vida, que as pessoas vejam a sua glória. E esse era o cuidar de Jesus. Por isso eu só vou depois, esses 4 dias. E quando ele chega lá em Betânia, Lázaro já está morto. Marta corre, se antecipa, para encontrar o Senhor, e chorosa, e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer, aquela frase espetacular: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 25. Marta vai dizer no verso 27. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir. Acabou a conversa com Marta, mandam chamar Maria. Maria também está chorosa, lamentando, e ela diz meio que a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Jesus, vendo o choro de Maria e o choro de todos aqueles que estavam ali, o verso 35, ele vai dizer que Jesus chorou. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas diante do quadro, Jesus vendo a dor, o lamento de todos que estavam ali, Jesus chora também, verso 35, e ele com isso dá evidência da identificação que ele tem com a nossa natureza, a identificação com as nossas dores, a identificação com o lamento da nossa alma. Ele se identifica e ele chora também. Mas ele não para no choro. Ele chora, compartilha a dor com os que estão ali, mas daqui a pouco aquele que tem poder sobre a vida, ele vai levantar. Aquele que é Senhor sobre vivos e mortos, ele vai levantar. E ele vai dizer: vamos até lá, no túmulo. E eles chegam até o túmulo, onde nós lemos o texto que nós lemos. E aqui eu quero me deter com vocês, para a gente pensar como a gente viver igreja chamados para fora. Jesus vai chegar aqui e vai fazer uma coisa que só ele tem a capacidade de fazer. Depois dos 4 dias, ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Depois dos 4 dias. Por que os 4 dias? Porque na cabeça dos judeus, até 3 dias o cara podia estar dormindo, certo? Numa sonolência, mas depois do 3º dia não. No 4º dia, para o judeu, ele já estava morto. Então Jesus propositalmente deixa os 4 dias. Enquanto alguns pensavam assim, e até disseram lá atrás, quando ele estava chorando ali com Maria, alguns disseram assim: não era tão amigo de Lázaro, por que não veio? Ele não abriu os olhos do céu, porque não veio curá-lo? Enquanto alguns estavam lançando as críticas, lamentando, Jesus sabia o que estava fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sabe o que está fazendo na sua vida. Ele sabe, ok? O tempo de chegar com a providência, Ele sabe. O nosso grande desafio é aprender a descansar o coração no Senhor e realmente ser igreja. E realmente viver igreja. Muitos de nós, não vivemos igreja, chamados para fora, não fazemos a obra que nós deveríamos fazer, porque estamos preocupados demais, tensos demais com tanta coisa, e a gente começa a lamentar, e o Senhor só está dizendo uma coisa para você: meu filho, seja igreja, e deixa que eu estou cuidando de você. Seja igreja, meu filho, cumpra o que eu tenho preparado para você. E o que é que o Senhor tem preparado para a gente? O Senhor tem preparado para a gente aquilo que é responsabilidade nossa. Olha o detalhe nesse texto aqui. Eu gosto de ler a Bíblia nas entrelinhas, O Senhor chama Lázaro para fora. Só ele poderia chamar, sim ou não? Só ele. Mas a Bíblia vai dizer no verso 39, então Jesus ordenou: tirem a
pedra. Diga comigo assim: tirem a pedra. E lá no versículo 44, no finalzinho, ele vai dizer assim, ó: desamarrem-no e deixem que ele vá. Olha aqui para mim. Jesus chama Lázaro para fora, mas na hora de remover a pedra, ele também poderia, se ele mandou Lázaro vir, o morto vir, imagina com a pedra. Ele só poderia, entendeu? Olhar para a pedra, piscar para ela, e ela fazia o quê? Removia. Sim ou não? Na hora que ele chama Lázaro para fora, ressuscita Lázaro, ele poderia muito bem também, só não piscar de olhos, falar assim para as faixas, sai desenrolando ele aí. Mas ele diz uma coisa interessante, eu queria pensar com vocês aqui. Ele diz para os homens: tirem a pedra. Ele diz para os homens: desamarrem o Lázaro. E aqui está a nossa mensagem. Tem coisas na vida que só Deus faz. Dá vida para as pessoas, dá vida espiritual para o homem, só Deus faz. Tirar o cara do lamaçal do pecado, só Deus faz. Perdoar os seus pecados, só Deus faz. Mudar a vida do indivíduo, só Deus faz. Mas tem coisa que Deus não faz, porque nós temos que fazer. Tirar a pedra, desatar Lázaro. O Senhor diz para os homens: vocês façam isso. E aí a igreja que é chamada para fora é a igreja que vive removendo as pedras e desenfaixando as pessoas e ajudando as pessoas a se desenrolarem na vida. A igreja chamada para fora, ela faz isso. Então, nesse momento, eu quero pensar com vocês quais são as pedras, quais são as ataduras que nós, como igreja, temos, que remover, primeiro da nossa vida. Se nós queremos efetivamente ser igreja aí fora, se nós queremos efetivamente ser eclésia, quais são as pedras? Quais são as ataduras que precisam ser removidas? Tem um monte de pedra, tem um monte de atadura que ainda nos prendem. O Senhor está dando vida para as pessoas, e Ele quer dar vida, mas Ele está chamando a igreja, o povo dEle, a ir para fora. Pedras e ataduras que precisam ser removidas. Primeira delas, nós precisamos remover a pedra, nós precisamos remover a atadura do egoísmo nosso. Há um egoísmo que nos prende, a nossa vida girando muito em torno de nós mesmos, as preocupações exacerbadas com o nosso umbigo, com a nossa casa, com o nosso pão, com o nosso eu. São pedras que precisam ser removidas. Nós precisamos olhar mais para o lado e perceber: tem aqui na vila um monte de gente morta, tem na farinhada um monte de gente morta, pessoas que estão com uma pedra colocada, postas diante delas, pessoas que estão enroladas na vida, e Deus está me chamando para ajudá-las, Deus está me chamando para cooperar com Ele, nessa missão de dar nova vida para essas pessoas. Pedras que um dia nos prendiam, ataduras que nos prendiam, e Deus usou pessoas para remover isso da nossa vida, gente que abriu mão do seu eu para nos ajudar. Chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo, esse é o nosso momento de remover a pedra do egoísmo, a atadura do egoísmo, e fazer alguma coisa em favor dos perdidos. Primeira delas, primeira pedra, primeira atadura que precisa ser removida, o egoísmo. Segundo, a incredulidade. Nós de repente não fazemos tanto no reino, nós não fazemos tanto na obra, porque estamos dentro da igreja, mas a incredulidade ainda domina muito o nosso coração. Percebam que Jesus, nesse texto aqui, ele mais uma vez, ele bate forte na vida de alguém que estava querendo voltar à incredulidade. Se tem uma coisa que o Senhor detesta, é a incredulidade no nosso coração. Ele diz para Marta, no versículo 40, respondeu Jesus: eu não disse a você que se creres, veria a glória de Deus? Se creres, veria a glória de Deus? Por que o Senhor diz isso para Marta? Porque lá atrás, quando o Senhor estava conversando com ela, ela disse: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és a ressurreição e a vida, eu creio. E muitos de nós, em tantas situações, em tantos momentos, dizemos o quê? Eu creio. Mas aí, chegamos diante do defunto. Quando eles chegam diante do defunto, a Bíblia vai dizer que Marta falou assim: Senhor, já cheira mal.
está cheirando mal demais. Esses caras lá no centro de recuperação, entendeu? Estão cheirando mal, e fulano aí na vila está cheirando mal, e parece que não tem jeito. Em outras palavras, é meio que isso que Marta está dizendo: Senhor, está cheirando mal, não vai ter jeito não, não vai. Aí o Senhor disse para Marta: Marta, eu não falei para você, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não disse para você que você veria? E aí, querido, todos os dias nós somos desafiados a crer mais, porque olhamos para pessoas dentro da nossa casa e nós dizemos: está cheirando mal, espiritualmente, né? E olhamos para a comunidade e dizemos: está cheirando mal. E olhamos e dizemos: não tem jeito. Um dia eu estava evangelizando alguém, aí tem sempre aquele crente assim que quer dar um balde de água fria, né? E eu evangelizando, e esse crente chegou e disse assim: André, não adianta não, porque aí cheira mal, o cheiro da religiosidade. Isso aí é religiosa daquela igreja faz muito tempo. E meio que queria jogar um balde de água fria, só que eu disse assim: mesmo cheirando o mau cheiro da religiosidade, eu vou insistir. E aí insisti, insistindo, removendo pedra, tirando atadura e orando ao Senhor: Senhor, chama ela para fora, Senhor, chama ela para fora, Senhor, eu não posso chamar, mas eu estou aqui para remover a pedra, eu estou aqui para desatar, ó Deus, as ataduras, e o Senhor chama para fora, chame ela, e chegou um dia que o Senhor chamou ela, e ela ouviu, e ela disse: eu estou saindo do túmulo hoje eu estou entregando minha vida para Jesus. Mas alguém quis me desanimar dizendo assim: cheira mal, o cheiro da religiosidade. Não vale a pena insistir. Fale, insista, pregue, não seja incrédulo, creia. O Senhor disse para Marta: Marta, creia, Marta, creia. Eu não falei para tu lá atrás, mulher, deixa da tua incredulidade, creia que você vai ver a glória de Deus. Segunda pedra que precisa ser removida, tá? É a pedra da incredulidade. Eu brigo todos os dias comigo mesmo, né? Para eu não me deixar levar pela incredulidade. Brigo comigo mesmo, todos os dias, para eu não viver essa oscilação na minha vida cristã. Porque de repente, em um momento da nossa vida, a gente está crendo pra caramba, é ou não é? Está crendo, creio, tudo vai acontecer, vai tudo dar certo, e a vitória vai chegar, mas no outro dia, a gente vai lá para baixo, a gente vive essa oscilação. E tem alguns que quando vão lá para baixo mesmo, não tem? Não tem uns que quando vão lá para baixo mesmo, e diz assim que não vai mais ler a Bíblia, não vai mais orar, não vai para a igreja, vão lá para baixo mesmo, e assim, de um dia para o outro. Pare com isso, peça ao Senhor: Senhor, me ajude a manter o meu coração crendo. Eu vou crer que o Senhor me chamou para fora, o Senhor me deu nova vida, e eu vou crer que o Senhor vai me usar nessa terra. Segunda pedra que precisa ser removida, a terceira pedra que precisa ser removida é a pedra do medo, o medo. Nós olhamos para algumas situações, vemos a múmia, vemos a múmia e saímos correndo, ela não é, está morto, e a gente sai correndo assim com medo. Lógico, mais que mortas fisicamente, estão mortas espiritualmente, e a gente tem medo de chegar, medo de trazer uma palavra, medo de orar pelaquela pessoa, medo, de repente, porque a pessoa tem uma classe social mais elevada, entende? Não tenha medo. Medo de chegar perto do camarada, porque parece meio doideira, meio drogadão, e a gente fica com medo. Alguns tempos atrás, meu avô disse assim: ô André, tenha mais cuidado, porque você fica nessa onda aí, denunciando, droga é pecado, e tem um monte de traficante aí, e eu com isso, é pecado mesmo, acabou. E eu vou ficar com medo de denunciar o pecado? Eu não posso ter medo, você não pode ter medo. Nós fomos chamados para denunciar o pecado, porque me fazia chorar ver meus meninos. Toda vez que eu vejo um menino entrando no mundo das drogas, meu coração arrebenta, cara. Meu coração arrebenta, meu coração sangra. Eu tenho alguns meninos da escolinha, graças a Deus, muitos estão aqui convertidos, mas outros não, enveredados no mundo das drogas. E quando eu vejo os guris, eu fico assim, entendeu, com meu coração partido, mas ao mesmo tempo continuo orando, dizendo: Senhor, a qualquer momento, chama esse cara para fora. Não deixa ele morrer, não deixa ele continuar nessa morte. E eu não posso ter medo. E eu não posso ter medo do drogado, eu não posso ter medo, entendeu, do fulano de classe social
mais baixa, do outro que tem classe social mais alta. O cara está longe de Jesus, ele está morto espiritualmente, e todos eles precisam do Senhor. Quem entende isso diz amém. Lázaro era um cara até de uma posição social elevada, entendeu? Ele tem um túmulo assim bem especial que só ele e a família dele podia ter. Mas era um cara que precisava de Jesus. Era um cara que estava morto e precisava ouvir do Senhor. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Então não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo de sair, ok? Para a rua com cara de gatinho, sim? Não. Com cara de quê? Com cara de leão. Um cara de leão. Sem medo, gente. Sem medo. Tem que remover a pedra do medo. Tem que remover a atadura do medo. Tem que remover. Se de repente o medo quer tomar conta do seu coração, ora ao Senhor e diz: Senhor, me ajuda a remover essa pedra aqui. Desde lá de trás que o Senhor deixa claro, desde o Antigo Testamento que o Senhor deixa claro para o povo dele, que o povo tem que ser corajoso, o povo tem que ser audacioso. Um dia o Senhor chamou os espias, 12 espias, os mandou à terra prometida, lá em Canaã, e aqueles caras voltaram. Quando os caras voltaram, 10 voltaram com medo dos gigantes, com medo dos valentes lá de Canaã, e aqueles 10, com tantos outros que foram influenciados por eles, Deus empurrou tudo assim, ó, num buraco, ficou tudo por ali. E quem entrou em Canaã? Só os corajosos. Só os corajosos. E entre eles estava Josué. E lembra quando o Senhor chamou Josué, no capítulo 1 de Josué, o Senhor fala assim para Josué: não tema, Josué, ser forte e corajoso, cabra macho. E Josué, com cara de leão, assim como Caleb e outros homens de Deus, entraram em Canaã e tiveram vitória. Só os corajosos têm vitória. Só aqueles caras que passam por cima do medo. Aprenda a passar por cima do medo. Aprenda. Em nome de Jesus. Terceiro, quarto, a pedra, a atadura da religiosidade. Sabe por que alguns caras não saem de dentro de 4 paredes? Porque os caras são religiosos demais, valorizam demais assim, a religiosidade, e tem assim, esse lugar como consagradíssimo, e que só aqui é o lugar de adorar o Senhor, só aqui é o lugar de ser igreja. Algum tempo atrás, conversando com uma menina, a menina disse: pastor, eu tenho até medo de chegar lá no altar da igreja, porque o meu pastor falou que aquele lugar é muito, muito, super, hiper, mega, ultra, power consagrado. A menina disse: pastor, Virgem Maria, até Maria ela chamou, tocar naquele negócio. Aí eu captei. Esse cara está ensinando essa menina a ser uma hiper, mega, ultra, power religiosa. Essa menina vai valorizar demais isso aqui. Essa menina não vai se preocupar com os perdidos lá fora. E não deu outra. E lamentavelmente, essa menina que se preocupou demais com isso aqui, foi instruída dessa maneira, daqui a pouco desviou na fé. Porque eu falei para vocês, crente que fica muito aqui dentro, o que acontece? Murcha e morre. Nós valorizamos demais esse lugar, que é um lugar maravilhoso. Onde a gente tem a comunhão, onde a gente inspira nosso coração, mas a gente faz isso aqui, para sair daqui com cara de leão e fazer o que a gente tem que fazer lá fora, e remover as pedras que a gente precisa remover lá fora, e tirar as ataduras que a gente precisa tirar lá fora. Então nada de religiosidade, tem uns caras que pensam também que assim, que para pregar, tem que pregar só aqui, no púlpito, aqui é o lugar que... Uns dias desses, né, chegou um por aqui assim e ficou até meio chateado. Pastor, estou meio chateado com a igreja porque o senhor, né, não deixa muita gente pregar. Eu falei: e não deixo mesmo. Mas por quê, pastor? Porque eu tenho muito zelo com isso aqui. E primeiro, quando eu vejo um fulaninho muito preocupado com isso aqui, eu já deduzo que o que está por trás, a motivação é parecer para homens. É ser visto, é ser notado. Você quer pregar? Olha o meio da rua aí, cara. Olha a vila aí. Pega um banco e você faz como John Wesley, século XVIII, na Inglaterra. Enquanto a Inglaterra estava afundada no pecado, na religiosidade, os caras, a sociedade sofrendo, o pecado alastrado, os religiosos dentro da igreja, tudo trancadinho, o povo morrendo. Aquilo incomodou John Wesley. E de repente, incomodado, dando de comer aos famintos, pregando o evangelho, os religiosos da sua época disseram assim:
John, se você ficar com essa ondinha de dar comer para os próprios, de trazer esses mendigos aqui para dentro da igreja, John, você não prega aqui. John disse, não seja por isso. E aí ele trouxe aquela frase célebre. Quem conhece John Wesley, a história de John Wesley sabe disso. A frase onde ele diz assim: o mundo é a minha paróquia. O mundo é a minha paróquia. Vocês não deixam eu pregar aqui? Eu pego um banquinho e eu prego na praça, eu prego em qualquer canto. E John Wesley foi um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Porque ele não era um religioso, não estava preocupado com quatro paredes, com as florzinhas da igreja, entendeu? Porque aqui, irmãos, isso é nada. A gente tem que preocupar com os perdidos, fugindo da religiosidade. E eu falei para aquele cara lá, eu não deixo, cara, porque primeiro já estou percebendo que sua motivação é pregar prega para os descrentes. Vá pregar para quem está aí faminto pelo evangelho. E segundo, a gente tem zelo com a pregação do evangelho. A gente tem zelo. E, graças a Deus, prezamos por isso e vamos continuar prezando. O zelo pela pregação. Eu estou abrindo o púlpito, daqui a pouco chega um, prega uma coisa, outro prega outra, e vira aquela bagunça. Não. Aqui tem ordens, Fulano prega uma coisa, o outro prega outra, é aquele desmantelo teológico, aquele desmantelo doutrinário. Mas é necessário valorizar, primeiro, a simplicidade no coração, e segundo, o estudo, o bom conhecimento. Prezamos por isso. E uma igreja séria que se preza, ela ensina os crentes a irem para fora. Esses desafios precisam ser vencidos por nós. E a igreja precisa atinar para isso. E a igreja precisa demonstrar, nós estamos preocupados com a saúde espiritual, com a saúde emocional da comunidade. Nós precisamos sair, se a gente não sai, o pessoal não vem para cá. A gente sai, a gente diz para eles, a gente ama vocês. Os resultados são extraordinários. Vidas salvas. Vidas restauradas. Famílias. Eu tenho visitado algumas famílias e eu tenho me alegrado demais por ver a restauração dentro dos lares. A união entre pais e filhos, entre marido e mulher. E isso tem sido fruto de um precioso trabalho. Por isso eu vou continuar indo para fora. Que Deus te use, querido. Que Deus te use de maneira poderosa. Que Deus te use de maneira extraordinária para trazer vida para aqueles que estão mortos.